Oi, bom dia, Adri. Bom dia, Renato. Como tá Brasília? Tudo beleza? Tranquilo, estou aqui nas. Olha, você viu as ondinhas aqui Tô atrás? vendo aí. Sucesso aí no lançamento do livro, né? Pô, Foi uma maravilha, Lene. Eu fiquei muito feliz. Eu e Serginho, pô, mais de 150 pessoas presentes. Foi muito legal. maravilha. E Lênio, você sabe que eu vou ter que ir para o aeroporto Eu aqui, sei, você me falou ontem. Tranquilo. deslocar, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, com base Ah, nesse teu artigo. Queria que você falasse dele um pouco. Essa coisa do resgate de ministros está dentro de um plano, é algo absolutamente assustador, né? Acho que em nenhum momento da história recente do Brasil a gente teve algo desta monta, né, Lênin? olha só, esse é o busilis aí da questão, é o simbólico, né, vai, Idri? É o simbólico. Mesmo que não exista esse plano, foi noticiado pela imprensa, mas só se pensar num plano desses é o suficiente, porque nós vivemos, em tese, numa democracia e você tem que pensar na segurança física dos seus ministros. Você tem que pensar em fechar a esplanada dos ministérios para impedir que os caminhões avancem. Então, é essa preocupação do Brasil, com 33 tantos milhões de pessoas passando fome, e o presidente para cima e para baixo com avião, não trabalha há muito tempo só fazendo campanha. O vice-presidente é candidato ao Senado e usa o avião oficial e o hotel e tudo por conta da viúva, pobre da viúva, para fazer campanha concorrendo com os outros candidatos que se esfalfelam pelas ruas do Rio Grande do Sul, e o vice-presidente muito tranquilo, usa o avião. Ele é o vice-presidente, ele é o candidato, porque ninguém pensou, quando se fez a lei, de que o vice-presidente pudesse ser candidato a alguma coisa que não a reeleição como presidente. E ele não pode assumir. Se o Bolsonaro viaja, ele viaja também. Então, para que serve? Esse é o nosso Brasil que está preocupado hoje é, 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 com o resgate de ministros. Daí minha pergunta: tudo vai bem, madame, com aquele lá da França, né? Esse é o ponto, se tudo vai bem mesmo, né? Ou se nós estamos nos enganando, ou se vamos tomar alguma providência, né? Quer dizer, as instituições funcionam? Não, não estão funcionando, porque se funcionasse, Bolsonaro não chamaria impunemente o ministro presidente do TSE de vagabundo, só para nós. Vamos organizar essa conversa aqui para a gente não se enganar. Nós já temos mais de 18 anos e, portanto, já podemos, digamos, falar coisas que não proibidas pela censura, né? Então, nós somos obrigados a falar sobre isso. Ô, Lênio, é uma coisa que me assusta, assim, eu conversar com o Sérgio Amadeu, inclusive, aqui ontem. Cara, ele tá cometendo o maior estelionato eleitoral que se tem notícia no Isso. mundo, No né? mundo. No mundo. Ele está comprando voto de caminhoneiro, de taxista, agora parece que vai dar 13º, 14º para aposentado, liberou os pagamentos do FIES, botou dinheiro no auxílio emergencial, o orçamento secreto. E é engraçado, Lênio, que isso não está sendo debatido dentro do que significa, do significado que tem, da maneira que deveria ser pela mídia, como também Isso. os apartamentos dele, nada está sido. Por isso, vai, Dri, eu fiz esse artigo dizendo que a mídia está deixando passar. Olha a canção de 1936. Já se avisava ali do que vinha. Ninguém dava bola. A mídia está falando em polarização. Odeio essa palavra. Qual é a polarização? Quer dizer, tudo é polarização? Que coisa é essa? Quer dizer, o presidente faz isso e isso é polarização, e aí ainda fazem críticas ao Lula como se o Lula fosse igual
ao Bolsonaro. Isso a mídia também não diz. É o maior escândalo esse negócio das compras. A moça lá da Jovem Pan, que talvez vá até ser demitida, fez a pergunta que ninguém fez ao Bolsonaro até agora. Essa que está circulando por aí. Amanda Klein. Isso. Ninguém fez essa pergunta até agora ao presidente. Ninguém fez. Os grandes jornais deviam estar estampando editoriais fazendo esse tipo de pergunta que a jornalista, essa Amanda, fez. É o mínimo que se pretende numa democracia. Quer dizer, você tem que fechar a esplanada dos ministérios porque vão fazer... Mas como assim, Renato? Como assim? Aliás, Olênio, eu estou aqui em Brasília, antes de sair, queria dizer isso. Acabei de ver um tweet da Sinara e o Serginho estava aqui comentando comigo. Os aviões estão voando baixo aqui, uma barulheira. A Sinara falou que são helicópteros, eu não sei, mas está com muito mais barulho do avião do que o comum. Eu venho a Brasília sempre. Estranho, muito estranho. Então é por isso que talvez, Lênin, os ministros do Supremo estejam tão preocupados, viu? Tem coisas que não estão sendo discutidas. Essa coisa dos aviões, a gente já tinha comentado aqui e agora acabei de ver um tweet da Sinara. Aliás, o pessoal da redação e atrás disso, porque isso é de fato muito estranho e eu diria um tanto assustador. Eu acho que podia também, Dri, vocês fazerem a repercussão que quem lançou essa notícia do plano de contingência foi o Gilberto Amado. Guilherme. Também botar isso na manchete aí, repercutir isso, né? Botar aí num link do fórum, para mostrar isso. Ele não inventou essa história, nem eu inventei essa história, entende? Então, isso aí é muito sério, Gente, beijinhos para vocês. Vai lá, eu estou muito bem acompanhada aqui com o professor Lênio. Obrigada. Vai lá, Renato. Valeu. Beijo, vai perder o voo. Mas, Lênio, é assim, e como se a polarização tivesse nascido só agora com o Bolsonaro. O Brasil, a gente não... Antes era que o Lula sempre fala isso, né? Que tem saudade de quando era PT e PSDB, né? E agora tem nome, né? Essa polarização, não é? Isso já diz tudo, não é a polarização, é o Bolsonaro, né? É evidente. Aí você vê jornalistas como Milton Neves, por exemplo, que lança tweets golpistas, mensagens golpistas. O que aconteceu com o Brasil? Alguma coisa aconteceu que, com certeza, a culpa não é minha, não é sua, não é dos democratas. Ninguém de nós fez nada, nem o Lula, nem o Haddad, nem a Dilma, nem o Fernando Henrique, ninguém fez nada para que essa gente ficasse assim a todo tempo, querendo dormir com os militares, flertando com o golpe, desrespeitando urnas e aceitando... convocando, olha o filho do presidente convocando gente miliciana. Por isso a minha pergunta, está tudo bem no Brasil? Você dorme tranquilo com tudo isso? Não pode, alguma coisa está errada e as instituições, não adianta tomar medidas isoladas simplesmente. O próprio Supremo devia lançar uma nota em conjunto, os grandes editoriais dos jornais deviam estar... hoje, véspera de 7 de setembro, os grandes jornais deviam estampar questões pela democracia e dizer, dar nome aos bois, Dri. Ninguém tem coragem de dizer, aliás, a própria carta que eu assinei, que você assinou, não deveria ter posto o nome lá do causador disso, ou seja, a carta só existe por causa de alguma coisa. Se tudo tivesse bem, não precisava a carta, como eu escrevi hoje. Logo, se precisava a carta, alguém causou. Quem causou? Vamos dar o nome ao causador disso. Simples assim, simplíssimo assim. Exatamente. Mas a impressão que dá também é que essa
não normalidade que estamos vivendo começou também quando o Bolsonaro foi eleito, porque ele foi eleito homenageando o torturador, ele foi eleito com tudo aquilo. Isso já era um sintoma de que não íamos bem, não? Dri, que 50 e tantas milhões de pessoas votassem no Bolsonaro faz parte do jogo democrático. Tem síndico que se elege no prédio e que odeia cães e essas coisas assim, e até racista. Mas a maioria dos condôminos o elege, faz parte do jogo, né? Faz uma chapa e derruba ele na próxima eleição. Agora, a imprensa, a grande mídia e as próprias instituições, elas não são eleitores com aquelas pessoas, embora muitas tenham votado, mas elas têm um compromisso. Então, por exemplo, a grande mídia, falando dessa, ela devia, já desde o início, ter apontado sobre essa questão do ovo da serpente que estava ali. Desde o primeiro dia, o presidente não trabalhou, ele só viajou, fez sempre a mesma coisa, cercadinho, motociata, passeata, cercadinho, motociata. Não é assim? Exatamente. E você viu algum editorial dizendo isto aí é campanha antecipada? Isto é ilegal? Não. Por quê? Aí foi se formando esse turbilhão. E no primeiro tiro, ninguém mais sabe quem está atirando, como se diz. Entende? Então, o Brasil, de fato, como diz o JR, o Brasil adoeceu. Adoeceu e não se deu conta da doença. Entende? E talvez, eu não sei se ainda é tempo de fazer vacina. A eleição é a vacina. Agora, a grande questão é, com todo esse estelionato, com tudo que está acontecendo, eu tenho dúvidas até que as pesquisas essas sejam que retratem efetivamente a realidade. Porque eu tenho pânico com relação a isso. E é assustador saber que 31%, né, ainda apoiam e vão votar no primeiro turno, né? Ou seja, compactuam com essas ideias e com tudo que ele está fazendo e estimulando, né, Lênio? E eu queria te perguntar sobre essa decisão, o Fachin limitando os decretos sobre as armas para tentar conter a violência política. Aí o Eduardo Bolsonaro ontem convocando quem tem arma para ser voluntário de Bolsonaro, a Taurus, fabricante de armas, fazendo promoção para o 7 de setembro. Como o Fachin fez certo de tentar limitar esse decreto, tem também outra decisão do TSE, movido por uma ação do PT, que proíbe o uso de armas no dia da eleição. Isso é um sinal para tentar conter. Olha aqui, a gente tem também a mensagem aqui do Eduardo Bolsonaro. Você comprou uma arma legal? Tem clube de tiro? Frequenta algum? Então você tem que ir transformar num voluntário de Bolsonaro. Olha só, eles, né, convocando as pessoas com arma para ir defender o Bolsonaro. E aqui a resposta do Janones: você teve algum familiar morto pela Covid? Morreu à espera da vacina? Então você tem que se transformar num militante contra o bolsonarismo. Peça ao seu candidato deputado federal adesivos e santinhos do presidente Lula e distribua. E aí tem ele lembrando aqui o Bolsonaro imitando pessoas sem ar. Com essa questão do armamento, Lênio, isso se torna tudo muito mais grave, né? Claro, e fez certo o ministro Fachin. Agora, fez certo agora, porque o Supremo Tribunal deixou isso num primeiro momento acontecer. Não a questão das armas, mas num primeiro momento o Supremo Tribunal não se deu conta do ovo da serpente, de tudo isso que estava gerando. E hoje proibir aí que a decisão do Fachin é um furo na água, depois que todas essas armas já foram vendidas, quando a Taurus faz
veja o grau de engajamento de um certo projeto que está nos grupos de WhatsApp de golpistas, isso tudo faz parte do conjunto da obra. O filho do presidente fazendo essa convocação miliciana, porque o sujeito que tem... Não existe porte de arma no Brasil livre assim. Você, Dri, eu... nós não podemos sair armados na rua, mesmo que eu pertença a um clube de tiro, o que é uma invenção bem brasileira, sim, eu posso caminhar daqui até o clube de tiro carregando a minha arma. Fora disso, eu não posso ir no shopping com minha arma. No Brasil, tudo ficou liberado. No Brasil, o sujeito que está num clube de tiro, acho que tem porte ilimitado de arma. Isso já há muito tempo a Polícia Federal devia ter ido em cima, que também deixou isso acontecer. O Ministério Público, um dos maiores culpados de tudo isso que está acontecendo. O Ministério Público tem isso na sua conta. Por isso que eu falo hoje do cavalo que passa encilhado, eu falo da historicidade dentro do meu artigo, dizendo não deixemos a história passar, que o arrependimento vem depois, e o arrependimento sempre é tardio, e não adianta mais chorar sobre leite derramado. Tudo isso aconteceu e nós ficamos dando milho aos pombos na praça, achando que Paris é uma festa. Aí o livro do Alain Reading, sobre Paris é uma festa, e aí ele fala da música essa de 36, que o sujeito falava da Madame Lamarquise, cujo marido enlouqueceu, se suicidou, o castelo pegou fogo, a égua queimou junto, o filho que achava que era um maestro e tal, o filho era um farsante. Pronto, mas tudo está bem, Madame Lamarquise. Tout va très bien, tout va très bien. É assim, e nós deixamos isso acontecer. Isso tem que ser dito. Eu fiz questão, e agradeço a Folha, de ter dado esse espaço num dia antes de 7 de setembro, para deixar isso aí registrado, para as pessoas lerem hoje e se derem conta de verdade do papel histórico e do momento histórico que nós estamos vivendo. E ter, pelo menos, quero ver se vai ter editorial novo, né? Aí uma escolha difícil, né? Como teve exato. Eu lembro da escolha difícil, e a escolha foi pelo Bolsonaro, né? Exatamente. Tem gente perguntando, mas a arma não vai mudar a eleição. A gente está vendo, tem o caso do Marcelo Arruda, tem agora a Cristina Kirchner, sofreu quase foi, se a arma não tivesse falhado, ela não estaria aí, né? Teria sido morta num magnicídio. Então, a arma com o estímulo do ódio, né? Não é a arma em si, né? A arma é para matar, né? Ninguém tem uma arma para... O cara que compra uma arma quer, né? E aí, com o estímulo ao ódio, isso é assustador. Esse não é... Nós não sabemos, nós não temos a dimensão do que são capazes de fazer em termos de pressão para voto. Não teve uma empresária que disse que tinha que demitir todos que votassem no Lula? Está aí nas mídias. E também o que o Ministério Público faz com relação a essa empresária. É normal que as pessoas digam isso? Esse é o país da liberdade de expressão suicida, que o sujeito sai falando em liberdade de expressão contra a democracia, contra aquilo que lhe dá direito a falar. O que nós fizemos de errado, entendeu? Um país em que os pastores, em vez de cultos, dão comícios, e os templos se transformarem em comitês partidários, tudo com imunidade tributária. Esse é o país que nós viramos. Esta é a era em que nós vivemos. Esse é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. É isso que nós vivemos hoje. Triste, é muito triste.
Muito triste. Assustador. É assustador. Tem comentários aqui, o Manfred Oliveira está dizendo: os culpados são Aras e Nunes Marques, pediu vista. Tem também aqui mais comentários. Histórias para sonhar. Vamos lembrar o povo. Eleição em primeiro turno representa a economia. Serão cerca de 400 milhões em gastos com o segundo turno. Seria melhor resolver tudo no primeiro turno, né? Margarete Gaspar de Almeida. Proposta: agenda intersetorial transversal de Estado para todas as áreas. O governo Lula precisa vencer pela ampliação da gestão participativa. Tem Claro. também... Eu concordo, só que a gente precisa ter muito cuidado com o que aconteceu no Chile, né? O Chile nos deu uma lição ruim, pesada, de questões, de algumas questões chamadas antigamente de esquerdismo. Tentar botar tudo na Constituição, e querer tudo. Faltou só proibirem a febre amarela, esse tipo de coisa. E a direita e a extrema-direita se mobilizaram para dizer não, agora o prejuízo é muito maior. Quando se faz essas coisas, tem que ser estratégico. E quando se faz campanha eleitoral, também tem que se ser estratégico. E quando se governa, tem que ser muito estratégico, entendeu? Não pode entregar todas as mãos também, né? Então, algumas coisas tem que ter como princípio, não pode regredir, mas nós temos que, primeiro, essa eleição tem que ser ganha, né? Primeiro, ela tem que ser ganha. A eleição ainda não está faturada. E um segundo turno, Dri, será extremamente... aí sim, eu não vou usar, eu odeio a palavra polarizado, quero achar outra. Vai ser muito disputado o segundo turno, porque todo o antipetismo, antilulismo vai se juntar, pode escrever. Muita gente vai sair da toca. É isso. Não vai ter vergonha, né? Vai para sob o argumento de antipetismo, corrupção, né? Eles nós não conseguimos ainda vender a ideia, e por isso que eu escrevi o artigo hoje, nós não conseguimos vender a ideia de que essa não é uma eleição, é um referendo. A eleição é a seguinte: você concorda com tudo isso que está acontecendo? Você quer um país desse tipo? Você quer que seja isso, com armas e tudo que se faz todos os dias? Bom, esse é o referendo. Você vai referendar o que foi feito. Ou você quer mudar. Não importa se você concorde com o Lula ou não, etc. Primeira questão, a discussão dessa eleição, primeiro, é a democracia. Paradoxalmente, vai se votar a favor dela ou contra ela. Tem isso, né? Com certeza. E, Lênio, essa questão ainda da corrupção, o Lula foi, né, ele não tem mais processos, ele foi o STF tirou as condenações, ele é inocente, porque, enfim, ele não tem processos, ele logo temos a presunção da inocência, mas insistem em dizer que ele é ex-presidiário e tal, e aí agora, semana passada, a gente teve o presidente comprando 51 imóveis em dinheiro vivo. E ontem o Lula disse: o presidente honesto comprou 26 milhões em imóveis em dinheiro vivo, tem que explicar. Aí o Bolsonaro tentou censurar um vídeo que mostra a compra de imóveis em dinheiro vivo, mas não conseguiu. Aí aqui o vídeo, hoje o Bolsonaro, como a gente falou mais cedo, teve um surto misógino com outra jornalista, ele já tinha tido um debate com a Vera Magalhães e hoje com a Amanda Klein, que perguntou justamente qual é a origem desse dinheiro para comprar imóveis em dinheiro vivo. Isso daí já teria que ter uma explicação, no mínimo uma investigação séria, né, Helênio? Porque quem compra 51 imóveis com dinheiro vivo? Essa questão, esse é o ponto que a gente vem falando. De grão em grão,
de grão em grão nós vamos perdendo a democracia, de grão em grão nós vamos analisando o mal, de grão em grão nós vamos analisando tudo. Tudo isso foi acontecendo pequenininho, depois foi crescendo, crescendo. Primeiro, aquele episódio da mansão lá do Flávio, tudo passou, e etc. Hoje já tem todos esses outros elementos, e a gente está esperando um grande editorial ainda, ou até, quem sabe, uma carta de repúdio, né? Porque no Brasil a gente faz bastante carta de repúdio. Estou falando mal de mim mesmo agora, que sou campeão de fazer carta de repúdio, né? Mas as instituições é que devem fazer isso. As instituições substituem a mim e a ti. Quando alguém deve para a gente vai a juízo para que alguém faça pela gente isso. Senão a gente vai lá e dá porrada no cara e arranca. Mas isso não é dentro da civilização. Então, as instituições são padrões que existem, estruturas que existem para nos proteger. Então, se o Ministério Público e todas as organizações que existem, e são muitas no Brasil, não protegem a sociedade, não protegem a gente, querem que a gente faça o quê? Esse é o detalhe. Quem tem que fazer essas cobranças é grande mídia, cobrança. Agora, quem tem que tomar atitudes efetivamente são as instituições, como o Ministério Público. Lamentavelmente, o Ministério Público está se omitindo dentro de todo esse contexto. Das pequenas coisas aí, as grandes, o Ministério Público tem se quedado, como se diz, se quedado silente. Portanto, no rio da história, isto vai ficar marcado. Eu espero que a gente atravesse para o outro lado deste rio da história. E que a gente não perca o cavalo que passa encilhado. É isso, não esquecer os 150, 130 pedidos de impeachment que as instituições falharam. Falhou a instituição, falhou o parlamento. Cadê o Arthur Lira no meio de tudo isso agora? Está lá fazendo campanha no estado dele? O parlamento, então, faz isso tudo e dá o tapa, esconde a mão, ou nem isso? Essas coisas. Tem várias perguntas aqui, eu vou fazer para o professor Lênio e vou chamar para se juntar aqui conosco o jornalista Altamiro Borges, do Centro de Estudos Barão de Itararé, de mídia independente. Tudo bem, Miro? Bem-vindo. Oi, Dri, tudo bem? Tudo certinho, Lênio? Uma abração. Olá. Olha só, Lênio, tem aqui o Manfred perguntando, Lênio, o Supremo está fazendo ativismo judicial? A Augusta Batista pergunta, Lênio, qual parcela de responsabilidade do judiciário tem sobre tudo isso que estamos vivendo? E tem ainda a Margarete, que diz, a esquerda precisa implementar fóruns locais para formar coletivos em busca de ampliar a discussão sobre consciência política como ferramenta de garantir que a sociedade possa ter vidas protegidas. Eu queria agradecer o Luiz Dalposso também chegando como... Margarete, a esquerda já deveria ter feito isso. O problema é se ela vai poder fazer, se sobrar democracia. Essas são coisas que a gente chega atrasado e o trem já partiu. Esse é o problema. Então, nós estamos aí, os movimentos sociais estão parados e o movimento estudantil é o ir e vir à faculdade. Agora nem a faculdade vão mais, que ficam no online. Estamos lascados. Agora, se o judiciário é responsável por parte disso, claro. Sem o judiciário não haveria Lava Jato, sem Lava Jato não haveria tudo isso que está aí, evidentemente. E a terceira pergunta, se o Supremo faz ativismo, ele faz judicialização. De vez em quando ele faz ativismo, mas o Supremo hoje, há que se reconhecer, hoje, ele é muito mais criticado por seus acertos que por seus erros, né? Nesse sentido, quem segurou toda essa barra nos últimos tempos foi o Supremo Tribunal, entendeu? Para além dos movimentos sociais e tudo, que não seguraram nada, se o Supremo não tivesse jogado pesado, as mínimas coisas, por exemplo, fechamento
fechamento lá da esplanada. Todas essas questões são decisões do Supremo. O Supremo mandou fazer a CPI, a questão da pandemia, etc. A questão é saber até quando o próprio Supremo aguenta isso nesse ponto, né? Então, só isso que eu queria responder. É verdade, até a CPI da pandemia, se o Supremo não tivesse decidido, não teria nem... Exatamente, perfeito. Então, é mais... os bolsonaristas é que criaram a tese olaviana de que só existem dois lados no mundo, os comunistas e os não comunistas. E, portanto, para eles, a Globo e o Supremo é tudo a mesma coisa e tudo são comunistas. Como que alguém compra essa coisa? É porque se criou o mundo se idiotizou total. Os nécios tomaram conta do mundo. Então, a questão é saber o que se faz com os nécios, né? Talvez o filósofo Avicena, que dizia, né, um tolo ou um nécio nunca vai saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Aí ele disse, a saída é pegue-se um pedaço de pau, bata ali na cabeça e ele vai dizer, está errado, pronto, agora você sabe o que é o certo e o que é o errado. Muito bom. Ô, Lênio, eu já vou te liberar para bater um papo com o Miro, mas antes eu tenho uma última pergunta, o que esse mandato de busca e apreensão contra o Sérgio Moro, o que você achou agora o Moro sendo vítima aí da judiciário? O Moro comete uma burrice, bota o comitê eleitoral na casa dele. Claro, porque ele não mora em lugar nenhum. Ele não mora nem lá, ele não mora em lugar nenhum, então ele não tem nem comitê eleitoral, botou a casa dele. Se as pessoas foram na casa dele, se ele tem lá os santinhos, etc., bom, azar é dele. Ele que vivia acordando as pessoas às 6 da manhã, ele que fez o mandado de condução coercitiva do Lula, ele que prendeu, ele que fez tudo isso, e agora ele está pintando de céus, eu sou o injustiçado. Quem és tu, cara pálida, para dizer algo agora, depois... O Moro é aquilo que a gente no direito chama de venire contra factum próprio. Ele se beneficia da própria torpeza. O Moro é o genro, é o neto que mata o avô para ganhar a herança, que é o famoso caso Riggs versus Palmer nos Estados Unidos, em que o avô e que o neto, desconfiado que o avô tinha um amante e ele estava no testamento, ele calculou que o avô mudaria o testamento para dar o dinheiro para a amante, e ele vai lá e mata. Como não havia nenhuma lei que proibisse que se ganhasse a herança mesmo matando aquele que testou, ele então ficou a cavaleiro, disse assim, eu pago pelo homicídio, mas fico com a fortuna. Só que o tribunal deu o drible da vaca nele, dizendo o seguinte, se você mesmo faz a coisa errada, você não pode se beneficiar do seu próprio erro, ou seja, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Desde lá, vige no direito o princípio de que é o venire contra factum próprio, ou seja, se você mesmo criou o problema, você mesmo não pode se beneficiar dele depois. É o exemplo do Sérgio Moro, foi ele que criou tudo isso e agora não pode se queixar de tudo isso que está aí. É isso aí. Professor Lênio, my case. Muito obrigada, Lênio. Até a próxima. Muito obrigada mesmo, parabéns pelo artigo hoje. Quem não leu, eu vou colocar o link aqui no chat para a galera que está perguntando. Altamiro, não sei se leu o artigo, estou alertando. Hoje, na Folha de São Paulo, Altamiro, sobre o simbólico, né? Que se você precisa até comentar o assunto de um plano de resgate para ministro, é porque nós temos um problema. Eu estou trazendo aquela discussão lá de Paris é uma festa, de um livro do Alain Reading, que está bem no final, Tout va très bien, Madame la Marquise, né? O castelo pegando fogo, mas tudo estava muito bem. Nós estamos um pouco assim, Tout va très bien, Madame la Marquise, está no final do artigo. Legal. Exatamente. Lerei sim. Excelente. Leio tudo que você escreve, mas vou atrás. Obrigado, Altamiro. Grande Obrigada. abraço.